E aí, tudo tranquilo? Seja bem-vindo ao nosso canal. Se é a sua primeira vez por aqui, aproveita, se inscreve, clica no sininho para receber a notificação sempre que a gente fizer um vídeo novo. Então, nós fizemos uma enquete com o pessoal no Instagram a respeito de qual abordagem eles gostam mais quando vão fazer análise de ativos. E aí nós perguntamos se era a análise de cima para baixo ou a análise de baixo para cima, ou seja, a top-down ou bottom-up. E também perguntamos o seguinte: se a pessoa não tem uma preferência, ela não tem porquê. Ou porque ela não conhece esse tipo de abordagem, ou se ela não sabe qual a importância dessa abordagem dentro da análise de investimentos. E a gente teve o seguinte resultado: dos que sabiam, ganhou a análise de baixo para cima, quer dizer, foi 54% das pessoas acreditam que essa seja a melhor forma de iniciar os estudos, enquanto 46% ficou na análise de cima para baixo. E o que ficou mais interessante para a gente foi que 82% disse desconhecer esses dois conceitos, né, de quem não conseguiu ter nenhuma preferência, não conseguiu dizer. Então a gente resolveu fazer um vídeo para esclarecer para vocês o que é uma análise, o que é outra e quais as vantagens e diferenças entre elas. Então vamos lá. Vamos começar então com a análise de baixo para cima. Por quê? Porque essa análise ela envolve o seguinte: a sua percepção em um objeto. Então vamos dizer que um objeto aparece na sua frente. Então ele provoca em você um estímulo. E esse estímulo vai aguçar a sua percepção de forma que você descubra o que é aquela coisa que se apresentou para você, né? Se você não sabe nada sobre aquele objeto, se você nunca teve nenhum contato com ele, você não tem nenhum processo cognitivo, você não consegue juntar as informações para identificar o que é aquilo que está se apresentando para você. Então você não consegue fazer o cara crachar, sua cabeça fica procurando no objeto algum dado ou alguma familiaridade que ele tenha com algum conceito que você já tinha para tentar entender o que é aquilo. Ou então você constrói, você começa a observar os dados e vai construindo toda uma série de informações a partir simplesmente do objeto que se apresenta para você, porque você não tem nada que possa ligar ele a uma realidade. Em contraste a isso, você tem a análise de cima para baixo, que é o seguinte: você usa todo o seu conhecimento prévio, toda a sua biblioteca de interação com diversos objetos para identificar algumas semelhanças com aquele estímulo que está se apresentando para você e que você possa ter um conceito. Então você parte de uma teoria para uma situação mais pontual, uma situação mais prática. Vamos fazer o seguinte: vamos olhar uma determinada imagem. Eu vou colocar para você uma imagem e você vai tentar identificar do que se trata. Então isso que está aparecendo para você aí é a cabine de um avião. Se você é piloto, né, você vê essa imagem e você entende algumas coisas, você consegue identificar aí alguns padrões, alguns equipamentos, você consegue identificar a estrutura geral dessa imagem e ela chega para você dizendo: opa, isso aqui é um painel de um avião. Mesmo você sendo piloto, tem algumas coisas aí que pode ser que não sejam familiares a você, mas como você entende o todo, você começa a procurar alguns itens que são diferentes e te gera a curiosidade de saber o que é aquilo, né? Qual a função daquele equipamento dentro dessa aeronave. Agora, se você não é piloto, o que acontece? Essa imagem pode nem ter feito muito sentido para você. Ela inicialmente pode parecer alguma coisa que você até pensa: poxa, parece o painel do avião. Mas você olha aí um monte de reloginho, um monte de mostradores, né? E você não consegue encontrar ainda muito sentido em toda essa imagem. Você vai pontualmente buscando dados de forma a construir um conceito para você que faça sentido àquela imagem que está se apresentando, quer dizer, aquele estímulo que está apresentando para você. Então, o processo top-down começa com uma teoria. Você vem com uma teoria e, através daquela teoria, você busca uma solução dentro das diversas soluções disponíveis que você tem na sua cabeça. Já na análise de baixo para cima, você vem com uma solução e tenta buscar uma teoria. Você vai identificar alguma coisa pontual e vai chegar numa coisa maior, né? Vamos pensar em um outro exemplo. Por exemplo, o jogo Aonde Está o Wally, né? Acho que todo mundo já brincou disso. Aquele que tem uma figurinha em que você vai buscar ali dentro de uma situação mais caótica, aonde está aquele determinado personagem. Então você usa todo o seu processo, né, cognitivo para tentar encontrar onde está o Wally. Então, se você já jogou aquilo, você tem familiaridade
com a regra. Quer dizer, você sabe que a sua função é encontrar o Wally dentro daquele monte de figuras aleatórias que estão se apresentando para você. Então você sabe qual o padrão de investimento, qual o padrão do rosto, qual o padrão do óculos, e vai buscando ali naquela multidão de figurinhas o Wally. Agora, se você começa a fazer análise pontual para o todo, o que acontece? Você começa a olhar todas as figurinhas e percebe que elas têm comportamentos diferentes, têm características diferentes, têm roupas diferentes, mas você não sabe muito bem onde você quer chegar. Você não sabe que o seu objetivo final é encontrar o Wally, né? Então você vai procurando figurinha por figurinha até encontrar aquele objetivo final. Em que quando alguém fala para você, poxa, você tem que encontrar um cara de blusa listrada, de óculos e com touca, você fala, eu já vi isso em algum lugar. E aí você retorna e acha o Wally naquela multidão. Então quando você faz a análise top-down, você sabe a regra e vai buscar o Wally. Quando você faz o contrário, você analisa todas as possibilidades e no final das contas você vai encontrar aquela que soluciona o quebra-cabeças, que é encontrar o Wally. Então, o que isso tem a ver com as nossas abordagens dos investimentos, né? Você pode começar abordando o seu investimento a partir das duas pontas. Você pode começar analisando uma empresa, depois você vai analisar um setor, depois você vai analisar a economia, ou você pode analisar a economia, o setor e depois a empresa. Então, se você é uma pessoa que entendeu isso, você vai perceber primeiro o seguinte, que o setor está sempre no meio da história. Então, se você acompanha setores, se você tem setores que estão dentro do seu círculo de competência, vai ficar mais fácil de você fazer o acompanhamento, seja de cima para baixo ou de baixo para cima. Tanto faz, porque o seu acompanhamento é pelo setor. Agora, se você opta, para fazer uma abordagem ou outra, qual a vantagem e desvantagem de cada uma delas? Vamos dizer que você está acompanhando as mudanças estruturais do país. Então você está vendo como a economia está caminhando, como ela se comporta frente aos desafios econômicos mundiais, regionais, locais, como é que está o seu governo local, como é que está o seu comércio local, ou como está aí a questão mundial, do comércio, China, Estados Unidos, Irã, enfim. Você está de olho na inflação, você está de olho na curva de juros, você tem aí alguns indicadores econômicos que você acompanha. Então você tem uma identidade, uma identificação muito grande com os setores mais macros da economia. Então fica fácil para você identificar quando há um momento de inflexão em que determinado setor vai se beneficiar de alguma mudança. E aí você vai nesse setor e busca ali a melhor solução. Qual é a empresa que vai melhor performar diante daquela característica macroeconômica que irá influenciar um setor. Agora, você também pode ter uma abordagem em que você gosta de uma empresa ou gosta de um determinado produto e você quer ter aquele produto na sua carteira. Então você vai lá, estuda o negócio, entende o diferencial competitivo daquele negócio, entende como aquela empresa funciona e a partir dali você descobre os drivers, o que move ela a performar. Você vai, olha o setor, identifica quais são as características daquela empresa, que são empresas que vão colocar ela à frente de determinado setor, e quais são as características do setor que serão acionadas no momento que houver uma mudança macroeconômica que gere o ponto de inflexão, que é quando você tem que tomar uma decisão de investimento. Então você monta uma tese a partir da empresa, o setor e depois a economia. Então, para que serve, Quem está mais ligado a isso? Se a gente puxar o conceito de Graham, dos tipos de investidor, para o investidor conservador, o investidor defensivo, talvez faça sentido que ele olhe a economia como um todo. Por quê? O investidor defensivo é aquele cara que trabalha, que estuda, que tem uma vida fora do investimento, em que ele busca ali ativos que são mais seguros, que performam de uma maneira mais independente e faz o acompanhamento pelo macro. E ele vai tocando a carteira dele junto com a vida dele. Talvez faça sentido, então, fazer a análise de cima para baixo para essa pessoa. Enquanto para o investidor empreendedor, aquele investidor que faz as contas, que entra, que acompanha, que está ali no mercado tentando tirar alguma vantagem, para esse cara talvez faça sentido fazer a análise de baixo para cima.
Porque ele vai identificar as vantagens competitivas das empresas e vai buscar os momentos de fazer o investimento. Nessa categoria aí está o Warren Buffett, está o Peter Lynch, está uma porção de outros investidores que fazem esse tipo de investimento. Beleza? Então era isso. E fica a pergunta. E para você, o que vale a pena? De cima para baixo, de baixo para cima, os dois acompanhar o setor? Coloca a sua opinião nos comentários aí. Vamos ver o que vale legal para a nossa comunidade aqui no Fique Tranquilo. O importante é, tenha sempre a sua tese de investimento, não interessa por onde você começou. O que interessa é que depois que você decide, você tem que ter a condição de entender por que você decidiu. Beleza? Fique tranquilo.